Começou. Graças, Pai, meus irmãos. Espero que o Senhor tenha abençoado ricamente cada um nesses dias. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus no formato diferente, né? A igreja em seu lar. Então, no momento que estamos vivenciando o mundo, cada lar do mundo tornou-se uma igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, de tal forma que quando voltarmos, o mundo voltará de uma forma diferente, com milhares e milhares de igrejas formadas em todo o mundo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, para tempos como este, nós iremos ler capítulo 26 de Mateus, versos 26, capítulo 26, versos 30 em diante, que diz o seguinte: E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois de minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram amém. Em seguida, Jesus com eles foi a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por esse momento e por estarmos como povo e ovelhas do teu pasto, Senhor, te louvando e te engrandecendo nesta noite. Te agradecemos pelas bênçãos, Senhor. Te agradecemos pelos dias em que estamos vivendo, que tu possas fortalecer a nossa fé, que nós possamos continuar crentes fiéis a ti, Senhor, neste mundo, para que tu possas estar cada dia mais nos renovando, nos fortalecendo e que nós possamos ser, ó Pai, testemunho da tua palavra neste lugar e neste mundo em que estamos. Obrigada, Senhor, por tudo. Renovas a nossa fé, preparas a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para receber e guardar pelo menos uma de tuas palavras e meditarmos durante a semana. Obrigada por tudo, Jesus. Em nome de teu Filho, perdoa os nossos pecados para todo sempre. Amém. Então, aqui no texto, a gente vê que haviam participado de um momento especial, que foi a celebração da ceia, que os discípulos de Jesus haviam cantado, haviam orado, e naquele momento Jesus dava uma notícia àquele povo, a seus discípulos, né? Que não era uma notícia muito boa, que o povo seria, naquele momento, o pastor seria ferido e os seus rebanhos, suas ovelhas seriam dispersas, né? E ele sai orientando aos seus discípulos e os advertindo que algumas coisas sérias iriam acontecer na sua vida para cumprir, né, a promessa que havia sido escrito na Bíblia, que havia sido deixado para o povo. E o seu discípulo Pedro diz: depender de mim, estarei contigo até o fim, serei leal. E lá na frente, continuando a leitura do texto, nós iremos perceber que houve muitas coisas, muitos momentos aconteceram e Pedro terminou tendo dificuldade em cumprir com as suas promessas, né? E o texto diz assim: eu não conheço. Lá na frente ele diz: eu não conheço, me deixe em paz. Pedro estava confuso e com muito medo, como é o normal de qualquer ser humano. Ele havia estado com Jesus quase os dias todos, durante 3 anos. Pedro tinha sido um amigo fiel, Pedro tinha sido um amigo leal, lealdade incessante a Jesus, mas a negava agora, até ter conhecido seu amigo Jesus. O que teria levado Pedro a voltar as costas para Jesus naquela ocasião? O que foi que aconteceu? Logo ele que o amava tanto,
poucas horas havia se passado desde que Jesus e seus discípulos se haviam reunido naquele lugar familiar, em família, haviam ceado, haviam cantado. O que será que aconteceu com Pedro para que Pedro possa ter passado por tamanha pressão para que tenha negado a Jesus? No verso 30 diz que Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito, né? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, né? Mas depois disso ele disse: depois da minha ressurreição irei adiante de vós, né? Aí quando Pedro disse Pedro: ainda que venha ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Então os discípulos haviam seguido fielmente a Jesus, né? Durante os 3 anos. Certamente não iriam deixá-lo agora, nesse momento difícil, nesse momento que ele mais precisava ter os seus amigos de lá. Porque eles permaneceriam leais, né? Ser leal significa muito, né? É permanecer-se ao lado, é merecer o amor, né? Apoio dos fiéis, dos conhecidos. Se você conhece a Jesus como seu Salvador, às vezes é mais fácil dizer que é um seguidor leal e fiel dele, do que ser lembrado apenas como seguidor. Mas, finalmente, o que significa ser leal a Jesus? Nesses dias de turbulência, nestes dias de grande dificuldades para o mundo, para as pessoas, dias de dificuldade de crer, de acreditar, né? O que significa ser leal a Jesus? É apenas permitir ser salvo por Ele? É apenas ler a sua palavra, ir ao culto, outra atividade da igreja? É apenas orar? O que de fato é ser leal a Jesus? Às vezes é muito difícil ser leal a alguém, mas Deus promete forças especiais em ocasiões oportunas, né? Para que nós possamos continuar sendo fiel e leais a Ele. Como está escrito lá em Hebreus, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, que diz, 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna. Então, Deus, Ele sempre nos socorre, Ele sempre confia em nós, no momento de que Ele sempre nos socorre, para que nós possamos continuar confiando na sua palavra, para que Ele possa mandar a graça, para que possa mandar o consolo no momento oportuno, na dor oportuna. Deus, Ele está lá. Portanto, é necessário que nós cheguemos confiadamente, acreditarmos na graça e na misericórdia do Senhor, porque Ele sempre está preparada na ocasião oportuna, no momento oportuno, para nos socorrer, para nos agraciarmos com a sua graça, com a sua força especial. Então é pela graça que Deus e eu podemos ter coragem, pela graça de Deus, que você e eu podemos ter coragem, né, de chegarmos a Deus confiadamente na sua palavra, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, com certeza Ele vai cumprir. Ele conhece todos os dias, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe as suas necessidades. A maneira de não nos afastarmos de Jesus nas dificuldades é orar, é louvar, é ler a Bíblia, para andarmos confiadamente na palavra do Senhor. Nós devemos ficar atentos, né? E ore, pedindo forças para continuar leal ao Senhor Jesus em todos os momentos e situações. Sei que vocês que amam o Senhor Jesus Cristo querem ser leais a Ele
todos os dias, em todos os momentos. Os discípulos também sentiam isso, essa necessidade. Eles estavam certos de que não se afastariam dele. Eles acreditavam nisso. Mas houve um momento da dificuldade, houve um momento da perseguição, houve um momento da pressão. E os discípulos são humanos como eu e você. E nessa questão da humanidade, as pressões muitas vezes fazem você e eu tomar caminhos diferentes. Mas que possamos crer, tão somente crer, que Deus, se formos a Ele confiadamente, Ele dará momento oportuno, nos socorrerá. E Pedro protestou, né? Continuando o texto no verso 33, Pedro protestou, dizendo, ainda que veio os tropeços, ainda que veio as dificuldades, né? Tudo nunca será por mim. Nunca será por mim, disse Pedro. Eu vou estar ali, confiante, pronto, né? Dizendo que ele nunca jamais o deixaria. Nunca jamais o deixaria. Embora Jesus tivesse afirmado que Pedro, no verso 34, que Pedro, antes do galo cantar, ele o negaria 3 vezes, Pedro e os outros discípulos insistiram que não fariam isto, que permaneceriam fiéis ao Senhor. Jesus deixou isso, né? Deixou 8 dos seus discípulos perto da entrada do jardim, como diz o verso 36 e 37. Mas levou com ele Pedro, Tiago e João, né? Levou com ele Pedro, Tiago e João. Então, por que será que ele só levou Pedro, Tiago e João? Né? Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O que será que ia acontecer? O que estava havendo ali? E eles precisavam seguir algumas instruções que Jesus deixou, né? Jesus deixou 8 dos seus discípulos na entrada do jardim, mas eles ficaram com uma tarefa, ficaram com uma missão. Então, dando as instruções aos discípulos para vigiarem, ficarem alerta, ficarem atentos, orarem, buscarem, né? Jesus começou a suplicar ao Pai para que não tivesse de morrer daquele modo tão terrível, né? Ele começou, Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O cálice que ele estava pronto a beber. Ele não estava querendo fugir da cruz. Ele não queria fugir da morte, ele queria fugir do cálice. Aquele cálice amargo, mais amargo do que o fel. O cálice que levava o pecado de todo o planeta, de todo o mundo. Da pior à melhor pessoa do mundo, ele estaria bebendo aquele cálice amargo no meu lugar e no seu lugar. Ele precisava da ajuda dos seus discípulos naquele momento. Vigiem, que vigiassem, que ficassem ali, né? Porque Jesus estava tão triste, mas tão triste, tão triste. Era uma dor terrível, era a tristeza da morte que ele estava sentindo. Ele sentia o peso do pecado do mundo sobre os seus ombros. Você já pensou como é o peso do pecado? É realmente terrível. Logo ele, que era o perfeito Filho de Deus, santo, sem mácula, que não conhecia o pecado, o gosto do pecado sobre si, e agora estava passando por isso. Jesus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, carregaria em breve os pecados do mundo inteiro, porque eu e você não tínhamos condições de fazermos isso. Então veja o que ele pedia. Ele era visto como perfeito. Ele era de fato, como a Bíblia diz, o perfeito Filho de Deus, né? O perfeito Filho de Deus, sem mácula, sem pecado. Ele poderia ser o nosso substituto para receber o castigo do pecado, dado seu sangue por nós na cruz. 2 Coríntios 5, 21, na palavra de Deus, ele diz o seguinte:
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça diante de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Veja que situação. Aquele que não conheceu, ele veio para abrir os caminhos para mim e para você. Ele veio para trazer esperança. Ele veio para nos resgatarmos, porque desde o início, desde o primeiro casal que escolheu caminhos diferentes, Deus entrou em ação para recuperar a sua criação tão amada. Então Deus estava ali usando o seu próprio filho por mim e por você. Você teria coragem de entregar o seu filho, o seu único filho amado, que você criou, que você educou, para morrer por seus amigos? Jesus, o Filho de Deus, ele foi usado por isso. Ele veio para abrir os caminhos, para que o pecado fosse perdoado, né? E nós fôssemos reconciliados com Deus, voltássemos até uma comunhão digna e perfeita com Deus. Jesus iria, dentre pouco, passar por um grande sofrimento, o sofrimento da morte na cruz. Não, ele o traria à vida, como diz lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios nos diz isso, que ele traria a vida a cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo o que estava escrito em séculos e séculos antes, foi cumprido na palavra de Deus, para que você e eu fôssemos resgatados do pecado. O amor de Jesus foi perfeito por mim e por você. Ele provou o seu amor para conosco, dando a sua vida por mim. Ele aceitou aquela agonia. Não podemos negar, né? Sequer imaginar o tamanho da dor, que eu e você jamais teríamos condições de suportar tudo aquilo que ele sentiu. Especialmente por estar carregando o seu pecado e o pecado do mundo. Ele sentiu o pecado da pior pessoa do mundo. Ele sentiu o pecado da melhor pessoa do mundo. Tudo de um só momento. Embora Jesus estivesse triste, receoso da provação, né, de enfrentar, ele iria obedecer ao Pai por causa do seu grande amor por todos nós. Ele veio com essa missão. Ele não poderia deixar de ser leal ao seu Pai, que criou todas as coisas. E não poderia deixar de ser leal a mim e a você. No versos 40 e 41, diz que Jesus orou, mas ele voltou. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo e Jesus os advertiu novamente para que vigiassem, para que orassem. Muitas vezes, né, eu e você, em vez de estarmos vigiando, orando, muitas vezes a gente esquece essa responsabilidade. A responsabilidade que nos foi dado de orar, de ler a Bíblia, de louvar, não é? Muitas vezes a gente faz todas as outras coisas e esquece de cumprir a nossa obrigação para com Deus. Esquece de cuidar da nossa vida espiritual. Cuidamos do material, cuidamos da casa, cuidamos do trabalho e esquecemos do mais importante, que é termos intimidade com Deus, que é alimentarmos a nossa alma, de vigiarmos contra o nosso adversário que anda ao nosso derredor. E contra isso, ele chamava a atenção dos seus discípulos. E hoje ele chama a minha atenção e chama a atenção. Vigiemos, tão somente vigiemos, tão somente oremos e confiemos no Senhor. O Senhor, como diz o verso 42, a Bíblia diz lá no 42,
tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele não queria fugir da responsabilidade. Ele queria forças. Ele queria aquela situação passasse, mas que não fosse da vontade dele beber aquele cálice amargo, né? A gente às vezes vai tomar um remédio amargo, um chá amargo, a gente reclama, a gente faz cara feia, né? Quer renegar. Imagine beber o cálice amargo, o mais amargo de todos os amargos do mundo, em meu e no teu lugar. Entendeu? Então o Senhor, ele orou a segunda vez, pedindo, né? Forças, socorro, e voltando-se achou de novo todos os seus discípulos dormindo. Estavam de olhos pesados, né? Como se não tivesse compromisso, como se não tivesse nem aí para aquela situação. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os seus discípulos e disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. E eis que o traidor se aproxima. Veja que Jesus o tempo todo mandava vigiar, mandava orar, mandava buscar a misericórdia do Senhor. E os discípulos precisavam tão somente ser leal na oração, tão somente ajudá-lo, tão somente apoiá-lo em oração, né? Então veja a dificuldade aí, de muitas vezes nós temos de orar, de muitas vezes de apoiar os outros. Jesus orou 3 vezes pedindo forças, né, para fazer a vontade de Deus. 3 vezes encontrou os seus ajudantes, os seus discípulos dormindo. Quantas vezes nós recebemos a missão e muitas vezes dormimos em vez de executá-la? Jesus sabia que queria ser leais. Jesus sabia que queriam ser leais a ele. Mas ele chamou a atenção deles por causa da fraqueza humana. Como salvo, nós também precisamos ser leais ao Senhor, apesar das nossas fraquezas, né? Mas falhamos muitas vezes. Você se lembra de algum momento em que você precisava cumprir alguma coisa e a sua fraqueza fez pelejar, fez fraquejar? Precisamos tão somente chegar ao trono da graça confiadamente e na hora oportuna o socorro virá. Você se lembra disso? Jesus nunca deixou de ser leal a mim e a você, né? Devemos obedecer. Devemos obedecer, ler a Bíblia, orar, fazer as nossas obrigações de entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? De missões, nossas ofertas de missões, pois estamos ainda em missões, entregar as nossas ofertas de missões, testemunhar, viver a palavra de Deus, né? Como permanecer leal, tão somente confiando e fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Lá em Romanos, capítulo 7, né? Diz que a gente precisa confiar, não confiar na nossa própria força, né? Mas fazermos o que é preciso fazer. É preciso fazer aquilo que Ele manda que nós façamos, né? Capítulo 7, verso 28. Capítulo 7, verso 18, diz o seguinte: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum, pois o querer e o bem-estar em mim, não porém efetuá-los. Então, veja que a gente precisa crer, precisa acreditar, porque na carne não há bem nenhum, pois é crer no bem-estar, né? Que Deus vai confiar, que Deus vai efetuar todas as coisas para conosco, que Ele vai estar presente conosco.
Desventurado homem que sou, quem me livra do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então veja que o exemplo que Paulo dá para a gente, da gente não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus e no seu Filho Jesus. Não é confiando na própria força, na próprio conhecimento, né? Nós precisamos confiar em Deus, porque se confiarmos no nosso conhecimento, na nossa força, certamente iremos falhar, né? Precisamos da graça bondosa de Deus, da graça de Deus. Precisamos ser alcançados pelas orações, né, ao Senhor Jesus. O Senhor, né, do mundo, ele pede que a gente tenha cuidado com esse mundo, que nós vigiemos, né? Ele nos manda vigiar. O Senhor nos manda vigiar todos os momentos, em todos os momentos, porque a eficácia da oração é através da súplica à pessoa certa, que é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que nós possamos permanecer, fique atento, pedindo forças ao Senhor para continuar leal a Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, aquele que irá traí-lo estava chegando para cumprir aquilo que não deveria cumprir. O traidor tinha andado com Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia os planos de Jesus, mas o traidor naquele momento não tinha sido leal, não tinha vigiado, não tinha entregue o seu coração e os pensamentos a Deus, né? E acompanhando uma grande multidão de homens armados, né? Judas ajudou os seus inimigos a prender Jesus, ao identificá-lo com o beijo. Jesus que pregava no templo, Jesus que ensinava no templo, Jesus que não oferecia perigo algum, Jesus que não tinha cometido crime algum, mas ele foi entregue aos inimigos, por mim e por você, para cumprir o que está escrito na Bíblia. Na tentativa de defender Jesus, Pedro cortou a orelha dos seus servos, né? Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote e Jesus o censurou. Jesus chamou a sua atenção que era preciso cumprir o que estava escrito, né? Pedro foi repreendido naquela situação, porque Jesus precisava cumprir o que estava escrito. Porque ainda disse a Pedro, tu achas que se eu não quisesse, se eu não pudesse agora, nesse momento, o meu Pai não enviaria um poderoso exército de anjos para me defender? Mas é preciso, Pedro, que a profecia que foi escrita, estava sendo cumprida naquele momento, né? Então Jesus veio à terra para morrer pelo pecado do mundo. Ao submeter-se, ele precisava cumprir Isaías. Isaías capítulo 50, está lá escrito para a gente, para mim e para você, que diz, ofereci as costas e aos que me feriram as faces, ao que me arrancaram os cabelos, não escondi o rosto, ao que me afrontavam e me cuspiam. Então, no capítulo 53, diz assim que ele foi revelado o braço do Senhor, porque ele era o renovo, ele era como a raiz da terra seca, né? Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, não tinha beleza alguma, mas ele foi rejeitado entre os homens de dores, né? O qual sabe o que é padecer. Um homem que escondeu o rosto era desprezado e dele nem sequer fizeram caso. Certamente ele levou as suas enfermidades sobre ele, as minhas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos aflito e ferido de Deus. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele foi desgarrado. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de
todos nós. E foi levado mudo, calado, como ovelha, para o matadouro. Ele não abriu a sua boca em defesa de mim e de você. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Ele morreu por você, ele morreu por mim, para que nós fôssemos perdoados, para que nós tivéssemos a vitória no nome de Jesus. Em nenhum momento ele demonstrou deslealdade aos seus discípulos. Os discípulos deixaram eles, os discípulos fugiram, deixaram sozinho, abandonado, sem ninguém que o defendesse, sem ninguém que o socorresse. Mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel. Em nenhum momento ele deixou de ser leal a mim e a você. Quando Jesus foi levado, para ser julgado, Pedro acompanhou de longe, ficou observando a distância, Mas ele foi reconhecido. E nesse momento, novamente, ele foi desleal. Ele disse que não conhecia. Ele falou que não saberia quem era, que não tinha amizade com ele. Os seus discípulos se afastaram de Jesus e fugiram, quando não poderiam ter feito isso, quando poderiam ter sido fiéis ao Senhor. Mas Jesus cumpriu tudo aquilo que ele nos prometeu, a mim e a você, todos os dias, Ele vai ser também, ele encontrou a graça. Ele veio para lhe dar graça, a graça da salvação. Deus vai lhe dar a sua misericórdia, e a misericórdia dele é através de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por mim e por você. Você também vai ser fortalecido por Deus ao ler a sua palavra, ao crer nela, ao acreditar. Atente para a oração. Peça com forças para que seja leal a Jesus, até que ele venha. Atos 16:31, ele diz o seguinte a você que ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não conhece, que não chegou a ele, para ele. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Tão somente creia, tão somente acredite, tão somente receba ao Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para trazer vida para você, para trazer vida para mim. Ele veio para perdoar o meu e o seu pecado. E de braços abertos, ele está todos os dias esperando por você. Ele é o Salvador do mundo. Ele não negou você em nenhum momento até o dia de hoje. A gente sabe que o homem nasce, cresce e morre todos os dias. Mas para morrer, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar todos os dias tendo a intimidade especial com Deus e seu Filho Jesus Cristo, para quando esse dia chegar, nós estejamos preparados. Se morrermos antes da sua vinda, precisamos estar preparados. Mas se ele vier antes de nós morrermos, também precisamos estarmos preparados para o encontro glorioso com Jesus. Então, que nesta semana nós possamos pensar que Jesus Cristo, ele continua leal, ele continua a lhe socorrer. Em momentos oportunos, basta tão somente pedir com humildade, chegar-se a ele. E em dias como este, dias tenebrosos, dia em que muitos estão vivendo momentos de dores, de medo, de terror,
tão somente achegue-se a Jesus. Tão somente leia a Bíblia, tão somente ore, tão somente louve ao Senhor e cuide de a cada momento estar e permanecer leal ao Senhor Jesus e ao seu Filho, né? A Deus e ao seu Filho Jesus. Que nós possamos, que o Senhor possa estar lhe abençoando todos os dias e durante toda a semana, em nome de Jesus.